Seleção da Palavra de Deus. Introdução ao livro de Juízes. Juízes é um livro que mostra como Deus levantava pessoas periodicamente para conduzir e libertar os israelitas, após eles terem se desviado para a apostasia e caírem vítimas da opressão de nações vizinhas. Juízes revela o declínio espiritual e moral de Israel, após se estabelecerem na terra prometida. Registra os sofrimentos que sempre ocorriam em Israel, quando ele escolhia a idolatria e a imoralidade. Este livro mostra algumas verdades profundas. Primeiro, o povo de Deus deve ter a Deus como seu rei e senhor. Segundo, o pecado é sempre destruidor para o povo de Deus. Terceiro, sempre que o povo se humilha, ora e deixa os seus maus caminhos, Deus ouve e sara a sua terra. Quarto, a não ser que o povo de Deus ame e se dedique a Deus de todo o coração e mantenha uma constante vigilância espiritual, seu coração se endurecerá, deixará de buscar a Deus e abandonará a sua fé. Quinto, Deus é muito paciente, e sempre que seus filhos clamam a Ele arrependidos, Ele é misericordioso para restaurá-los por meio de homens que Ele levanta com dons e revestimento do Espírito Santo para livrá-los do juízo opressivo do pecado. Sexto, os próprios líderes ungidos por Deus para livrar o seu povo entram pelo caminho da corrupção por falta de humildade, por falta de caráter ou de retidão. Juízes já mostra também algo muito importante que vemos com clareza no Novo Testamento. Quando Deus vai usar grandemente uma pessoa no seu serviço, vem sobre ele o Espírito Santo. No ministério de Jesus, o Espírito Santo desceu sobre ele por ocasião do seu batismo. E antes de subir para o Pai, Jesus mandou os seus discípulos guardarem a promessa do Espírito. Aguardarem a promessa da vinda do Espírito, para que recebessem o poder do alto para fazerem a sua obra. Tanto na antiga aliança como na nova, o modo de Deus derrotar o inimigo e promover o avanço do reino de Deus é mediante a energia, a força e o poder do Espírito Santo, operando através de seres humanos submissos e obedientes a Ele. Livro de Juízes, capítulo 1. Depois da morte de Josué, capítulo 2, o anjo do Senhor subiu de Gilgal a Boquim e disse: Tirei vocês do Egito e os trouxe para a terra que prometi com juramento dar a seus antepassados. Eu disse: jamais quebrarei a minha aliança com vocês. E vocês não farão acordo com o povo desta terra, mas demolirão os seus altares. Por que vocês não me obedeceram? Portanto, agora lhes digo que não os expulsarei da presença de vocês. Eles serão seus adversários, e os deuses deles serão uma armadilha para vocês. Quando o anjo do Senhor acabou de falar a todos os israelitas, o povo chorou em alta voz e ofereceram sacrifícios ao Senhor. Desobediência e derrota. Depois que toda a geração de Josué foi reunida a seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e não conhecia o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que o Senhor reprova e prestaram culto aos Baalins, e seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao seu redor, provocando a ira do Senhor. Prestaram culto a Baal e a Astarote. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos dos invasores que os saquearam. Sempre que os israelitas saíam para a batalha, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los. Grande angústia os dominava.
Então o Senhor levantou juízes que os libertaram das mãos daqueles que os atacavam. Mesmo assim, eles não quiseram ouvir os juízes, antes se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Sempre que o Senhor lhes levantava um juiz, ele estava com o juiz e o salvava das mãos de seus inimigos, enquanto o juiz vivia. Pois o Senhor tinha misericórdia por causa dos gemidos deles, diante daqueles que os oprimiam e os afligiam. Mas quando o juiz morria, o povo voltava a caminhos ainda piores do que os caminhos dos seus antepassados, seguindo outros deuses, prestando-lhes culto e adorando-os. Por isso, a ira do Senhor acendeu-se contra Israel. Capítulo 3. Otoniel. Os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, pois esqueceram-se do Senhor, o seu Deus, e prestaram culto aos Baalins e a Azerá. Acendeu-se a ira do Senhor, e ele os entregou nas mãos de Cuxã-Risataim, rei da Mesopotâmia, por quem os israelitas foram subjugados durante 8 anos. Mas quando clamaram ao Senhor, ele lhes levantou um líder, um libertador, Otoniel, o irmão mais novo de Calebe, que os libertou. O Espírito do Senhor veio sobre ele, de modo que ele liderou Israel e foi à guerra. O Senhor entregou o rei da Mesopotâmia nas mãos de Otoniel, que prevaleceu contra ele. E a terra teve paz durante 40 anos, até a morte de Otoniel. Eude. Mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e por isso o Senhor deu a Eglon, rei de Moabe, poder sobre Israel. Os israelitas ficaram sob o domínio de Eglon, rei de Moabe, durante 18 anos. Novamente, os israelitas clamaram ao Senhor, que lhes deu um libertador chamado Eude. E assim Moabe foi subjugado por Israel, e a terra teve paz durante 80 anos. Sangar. Depois de Eude veio Sangar. Ele também libertou Israel. Juízes capítulo 4. Débora. Depois da morte de Eude, mais uma vez os israelitas fizeram o que o Senhor reprova. Assim o Senhor os entregou nas mãos de Jabim, rei de Canaã. Os israelitas clamaram ao Senhor, porque Jabim os havia oprimido cruelmente durante 20 anos. Débora, uma profetisa, liderava Israel naquela época. Os israelitas a procuravam para que ela decidisse as suas questões. Débora mandou chamar Baraque e lhe disse: o Senhor, o Deus de Israel, lhe ordena que reúna 10.000 homens e vá ao monte Tabor. Ele fará que Sísara, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerra e tropas, e os entregará em suas mãos. Baraque disse a ela: se você for comigo, irei, mas se não for, não irei. Respondeu Débora: está bem, irei com você, mas saiba que, por causa do seu modo de agir, a honra não será sua, porque o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher. Então Débora foi a Quedes com Baraque. E Débora disse a Baraque: vá, este é o dia em que o Senhor entregou Sísera em suas mãos. O Senhor está indo à sua frente. Diante do avanço de Baraque, o Senhor derrotou Sísera. Todo o exército de Sísera caiu ao fio da espada. Capítulo 5. E a terra teve paz durante 40 anos. Capítulo 6. Gideão. De novo, os israelitas fizeram o que o Senhor reprova, e durante 7 anos ele os entregou nas mãos dos midianitas. Por causa de Midian, Israel empobreceu tanto que os israelitas clamaram por socorro ao Senhor. Quando os israelitas clamaram ao Senhor, ele lhes enviou o profeta que disse: assim diz o Senhor, o Deus de Israel: eu os livrei do poder do Egito e das mãos de todos os seus opressores, expulsei-os e dei a vocês a terra deles.
Eu sou o Senhor, o seu Deus. Não adorem os deuses dos amorreus, em cuja terra vivem, mas vocês não me deram ouvidos. Então o anjo do Senhor veio e sentou-se debaixo de uma grande árvore que pertencia a Gideão. Gideão estava malhando trigo num tanque de prensar uvas para escondê-lo dos midianitas. Aí o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse: o Senhor está com você, poderoso guerreiro. Ah, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? O Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, vá libertar Israel das mãos de Midian. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã é o menos importante de Manassés, e eu sou o menor da minha família. Eu estarei com você, respondeu o Senhor, e você derrotará todos os midianitas como se fossem um só homem. Naquela mesma noite, o Senhor disse a Gideão: separe o novilho do rebanho do seu pai, aquele de 7 anos de idade, despedace o altar de Baal que pertence a seu pai, e corte o poste sagrado de Azerá, que está ao lado do altar. Depois faça um altar para o Senhor, o seu Deus, no topo desta elevação. Ofereça outro novilho em holocausto com a madeira do poste sagrado que você irá cortar. Gideão, com medo da sua família e dos homens da cidade, fez tudo o que o Senhor mandou de noite e não durante o dia. De manhã, quando os homens da cidade se levantaram, lá estava demolido o altar de Baal, com o poste sagrado ao seu lado, cortado, e com o novilho sacrificado no altar recém-construído. Perguntaram uns aos outros: quem fez isto? Foi Gideão, filho de Joás, alguém disse. Os homens da cidade disseram a Joás: traga seu filho para fora, ele deve morrer, pois derrubou o altar de Baal e quebrou o poste sagrado que ficava ao seu lado. Joás, porém, respondeu à multidão hostil que o cercava: vocês vão defender a causa de Baal? Estão tentando salvá-lo? Quem lutar por ele será morto pela manhã. Se Baal fosse realmente um deus, poderia defender-se quando derrubaram seu altar. Nesse meio tempo, todos os midianitas, amalequitas e outros povos que vinham do leste uniram os seus exércitos, atravessaram o Jordão e acamparam no vale de Jezreel. Então o Espírito do Senhor apoderou-se de Gideão, e ele, com um toque de trombeta, convocou os abiesritas para segui-lo. Enviou mensageiros a todo Manassés, chamando-o às armas, e também a Azer, Zebulã e Naftali, que também subiram ao seu encontro. E Gideão disse a Deus: quero saber se vais libertar Israel por meu intermédio, como prometeste. Vê, colocarei uma porção de lã na eira. Se o orvalho molhar apenas a lã e todo o chão estiver seco, saberei que tu libertarás Israel por meu intermédio, como prometeste. E assim aconteceu. Gideão levantou-se bem cedo no dia seguinte, torceu a lã e encheu uma tigela de água do orvalho. Disse ainda Gideão a Deus: não se acenda a tua ira contra mim, deixa-me fazer só mais um pedido. Permite-me fazer mais um teste com a lã. Desta vez, faze ficar seca a lã e o chão coberto de orvalho. E Deus assim fez naquela noite. Somente a lã estava seca, o chão estava todo coberto de orvalho.